Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por mais este dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá, para que nós possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para que possamos neste dia fazer a tua santa vontade em nossas vidas. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 8, que diz assim: Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, a volta de Cristo em glória, os acompanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, a cidade italiana de Pompeia, aos pés do Monte Vesúvio, foi destruída pela erupção do vulcão no ano 79 d.C. Todos na cidade estavam vivendo em tranquilidade e paz, quando de repente o vulcão entrou em erupção e foi tão rápido que conservaram-se estátuas de pessoas fazendo coisas normais, como comendo ou dormindo, e nem deu tempo de fugir. Morreram na hora. O texto do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses de ontem e de hoje me fazem lembrar dessa cidade. Todos estavam em paz e segurança, até que chegou o dia da explosão do vulcão e a vida se acabou rapidamente. Paulo ontem falou do dia do Senhor, o dia em que Cristo voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. Paulo diz que o dia do Senhor virá como ladrão, quando ninguém espera. Também diz que quando todos estiverem dizendo paz e segurança, Jesus voltará em glória e o fim desse mundo acontecerá. Vai ser inesperadamente e não dará tempo de arrependimento e volta para Cristo. É dia de julgamento, onde os que viverem em pecados e longe de Deus irão em corpo e alma para o inferno eterno, e os que creram em Cristo como seu Senhor e Salvador irão em corpo e alma para o novo céu e a nova terra. A questão que o apóstolo Paulo levanta para nós hoje é: como viver diante dessa realidade iminente? Paulo começa dizendo: Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão. Porque vocês todos são luz, são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O contraste entre o mundo perdido em pecados, longe de Deus, preocupado somente com o aqui e agora, materialista, consumista, e não se importando com o que acontecerá após a morte, é o contraste com os cristãos que vivem justamente em função da sua vida com Cristo na eternidade no céu. Paulo diz que os não cristãos são trevas e são noite, pois os pecados apagaram a luz da presença de Deus na vida do ser humano e trouxe a maldade, o sofrimento, a dor, o pecado e a morte aqui no inferno sobre toda a humanidade. Deus, movido pelo seu imenso amor pelos seres humanos, enviou seu único Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar, mediante o seu sofrimento e morte na cruz. Lá na cruz de Cristo nós encontramos perdão dos pecados, vida e salvação eterna. É lá na cruz de Cristo
que encontramos luz para as nossas vidas, que encontramos a própria vida com sentido, vivida agora para honrar e glorificar ao nosso Senhor que morreu, ressuscitou, está conosco e um dia nós estaremos com Ele no céu. Paulo diz que os cristãos são luz e do dia, isto é, não vivem pecados, mas vivem perto de Deus, da palavra de Deus, da oração da igreja e procuram fazer a vontade de Deus em sua vida. Pecado não condiz com o ser cristão. Pecado é treva, é noite, é condenação eterna no inferno. Ser cristão é viver na luz da salvação pela fé em Cristo, é fazer a vontade de Deus em nossas vidas e, quando pecarmos, voltarmos para Deus em arrependimento, fé e desejo de viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Paulo também usa o contraste entre os não cristãos. Eles estão dormindo e estão sem a consciência do mal que cometem, como uma pessoa alcoolizada que não sabe o que faz. Paulo diz: vocês não são trevas, não são noite, não estão dormindo, não estão embriagados pelo pecado. Pelo contrário, vocês cristãos vivem na luz da palavra de Deus, servem e adoram a Cristo como se em pleno dia, e estão totalmente conscientes de que esta vida neste mundo é passageira, mas tem uma vida eterna no céu esperando por nós, que somos cristãos e vivemos uma vida consagrada e comprometida com Cristo. Paulo conclui o pensamento dizendo: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Desde a queda em pecado, o ser humano trouxe para a sua vida e para toda a criação o pecado e todas as consequências ruins do mesmo: maldade, sofrimentos, dor e morte aqui no inferno. É como se o ser humano que vivia na vida e na luz de Deus deixasse a luz e trouxesse trevas e morte por causa do pecado. Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida com Ele e nos tirou das trevas do pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Só há luz, só há sentido de vida, só há salvação para aquele que crê em Cristo e vive uma vida correta segundo os 10 mandamentos para servir e agradar a Deus. Paulo então diz para vestirmos a armadura de Deus, para não perdermos a luz e vivermos nas trevas novamente, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. A fé e o amor em Cristo servem para nós cristãos como uma couraça, isto é, protege a gente, protege o coração, a vontade e as emoções contra a dúvida e contra a amargura. A esperança serve para nós como capacete, isto é, protege a mente contra o desespero e o medo do julgamento futuro. Assim, estimado irmão e irmã, para Paulo, o conhecimento do futuro, a volta de Cristo, deve ditar o comportamento na vida presente. A questão da volta de Cristo em glória está na Bíblia, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nos animar a vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, até chegar o grande dia do Senhor, deixando-nos preparados para este nosso encontro com Cristo. Paulo também deixa muito claro que há uma separação entre o ser cristão, dia, luz, vigilância, sobriedade, e o ser do mundo, noite, trevas, sono e embriaguez. Embora nós cristãos estejamos seguros, nós não estamos em trevas, essa segurança não pode gerar passividade na vida, mas sim uma prontidão ativa, uma vida consagrada e comprometida com Cristo, sua palavra, oração, igreja, e procurando servir e adorar a Cristo, salvando pessoas pela pregação da palavra de Deus. O centro desta mensagem de hoje é um imperativo de prontidão. Paulo argumenta que como nossa identidade foi mudada,
de trevas para a luz, nossa conduta deve refletir esta nova realidade. O cristão é alguém que vive na luz espiritualmente, mesmo que o mundo ao seu redor esteja em trevas moral. Jesus disse para nós assim em Mateus 5:14-16: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque fomos chamados das trevas do pecado e do inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos viver na luz e estejamos em prontidão para te servir, para fazer a tua santa vontade em nossas vidas, na esperança de um dia estarmos contigo na vida eterna. Que a tua presença em nossas vidas nos encha de alegria e de paz, e que nós também possamos neste mundo escurecido pelo pecado, sermos a tua luz que brilha para as pessoas que estão à nossa volta. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.